Nos últimos dias, as notícias vêm movimentando o mercado cripto, né? No dia 25, a gente teve essa notícia aqui do Bitcoin caindo abaixo de 90 mil dólares, depois de quase bater seu topo histórico, né? De 109 mil dólares. Então ele caiu abaixo de 90 mil. Hoje ele está em torno de 86, 87 mil dólares, né? E aqui a notícia diz que foi após um ataque hacker que causou uma perda bilionária no mercado cripto. Esse ataque hacker foi a uma corretora, a corretora Bybit, e foi de 1,4 bilhão de dólares. Realmente foi o ataque hacker maior da história. Teve alguns outros já que aconteceram, e sempre em corretoras. Ou seja, não foi um ataque à rede do Bitcoin, à blockchain, como a gente chama, né? Não foi um ataque direto a alguma criptomoeda, e sim a uma organização, a uma empresa, a uma corretora, que é praticamente um banco, digamos, né, de criptomoedas. Né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre cripto. Eu quero trazer para vocês o que é Bitcoin, né? Quero mostrar se isso aqui... Opa, isso aqui é um Bitcoin, será? Ou não? Vamos lá. Vou trazer algumas informações para vocês, tá? Então, para começar, eu quero explicar um pouquinho o porquê que o Bitcoin foi criado, tá? Então, parte dessa história, ela começa em 2008 e é a parte principal da história. Esse desenvolvimento da tecnologia, ele já vem de alguns anos, né? Já desde a década de 70, que é estudado a criptografia e é trabalhado em cima dela, né? E desde aquela época já se tem uma esperança, né? Já se tem uma ideia que algum dia essa criptografia poderia substituir um mercado tradicional, né? Os bancos, os governos tradicionais hoje que a gente tem, que controlam a nossa economia, né? Que controlam como que a gente lida com o nosso dinheiro, certo? Então tudo começou em 2008 com uma das piores crises financeiras da história. Alguém lembra? Alguém sofreu com essa crise aqui? Se você teve algum familiar, ou se você também sofreu, teve alguma coisa que aconteceu nessa época contigo, escreve aqui nos comentários. Vou contar um pouco da minha história, tá? Em 2008 eu não investi ainda, eu fui começar a investir alguns anos depois, ali uns 5 anos depois, 2013, 2014, foi quando eu comecei a investir alguma coisa, ali na Bolsa de Valores do Brasil mesmo. E cripto foi um pouco mais pra frente, tá? Mas vamos lá, em 2008, o meu pai, ele trabalhava numa empresa que era uma metalúrgica que fazia praticamente peças para motor. E é uma empresa multinacional, ela fabrica essas peças de motor, né, para o mundo inteiro. Em 2008, com a crise que ocorreu nos Estados Unidos, as empresas, né, pararam de fazer pedidos, né, todos os pedidos de peças novas, todos foram cancelados, com medo que a crise ia se alastrar e que ninguém mais ia comprar, sei lá, motores, né? E meu pai, assim como uma galera que trabalhava com ele na época também, foi demitido. Então, na época era um emprego muito bom, meu pai praticamente sustentava toda a família, né, com esse trabalho, e foi um baque bem forte na nossa família, tá? Mas hoje já tá tudo bem. Então, em 2008, o que aconteceu? Teve uma crise financeira nos Estados Unidos. Ela começou principalmente pela negligência e falta de regulação dos bancos, tá? Então, como é que funcionava? Os bancos emprestavam dinheiro para fazer financiamento de imóvel, né? O que lá é muito conhecido como hipoteca, para qualquer pessoa, para qualquer um. O que isso significa? Que tu não precisava ter um score bom lá no Serasa dos Estados Unidos. Simplesmente, eles faziam um empréstimo para qualquer um. Tem uma cena muito boa no filme A Grande Aposta, que é em português, que é com Michael Scott, Brad Pitt. Depois eu vou falar um pouco, boto aqui um banner do filme para vocês, fica de indicação, tá? Que uma dançarina, daquelas casas de dançarina, né, de polidense lá, ela praticamente ganhava o dinheiro dela em gorjetas, né? Então não era um trabalho fixo de carteira assinada, e ela tinha 4 imóveis. 4 imóveis que ela pagava o financiamento, né, a hipoteca todo mês. Então ali, no filme, né, o que é baseado em fatos reais, eles perceberam que tinha essa bolha no mercado imobiliário, porque pessoas sem crédito nenhum, sem score nenhum, lá no Serasa, digamos, tinha lá 4 imóveis. Estava pagando uma hipoteca de 4 imóveis. Na época, os juros de fazer financiamento era muito barato, coisa de 1% ao ano. Então, você já consegue imaginar que as pessoas aí começaram a ter 4, 5 imóveis, todos pagando financiamento, certo? Então, no início, os bancos recebiam essas taxas de juros, né, do financiamento que eles faziam,
e até aí tudo bem. Só que ali para 2007, 2008, ali, durante esse ano, os bancos começaram a perceber que as pessoas não estavam pagando o financiamento, né? Estavam ficando inadimplentes. Então o que eles fizeram? Para mascarar esse problema, né, que eles talvez perceberam na época que poderia se tornar bem maior do que eles esperavam, para mascarar esses problemas, o que eles fizeram? Eles venderam esses pacotes de dívidas como se fosse um fundo imobiliário, tá? Eu vou facilitar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então pensam num fundo imobiliário. Tu vai lá, compra uma cota do banco com a garantia, né, com a esperança que todas essas pessoas que fizeram financiamentos bancários para comprar imóvel, elas vão pagar a hipoteca, né, porque é onde elas vão morar. Só que lembra que as pessoas tinham 4, 5 imóveis? Então as pessoas não moravam literalmente nesses imóveis. Então, se elas não pagassem o financiamento, claro que a dívida vai aumentar, né? Elas vão ficar inadimplentes com o banco, mas elas não vão deixar de morar na casa delas, porque são imóveis que eles compraram para investimento. Então o mercado de imóveis na época estava muito aquecido, os preços disparando porque todo mundo queria comprar imóvel e como estava muito fácil conseguir crédito, conseguir financiamento para comprar imóvel, começou a inchar essa bolha dos imóveis, tá? E o banco fez o quê? Pegou esses pacotes de dívidas de alto risco, dessa galera que não tem crédito nenhum e tinha lá, sei lá, 3, 4 imóveis e já estava não pagando, né, os boletos, né, os boletos do financiamento. Eles misturaram esses pacotes de alto risco com dívidas de baixo risco. Então imagina, eles pegaram um monte de dívida, um monte de hipoteca da galera que tinha 3, 4 imóveis que já era um mal pagador, que é uma pessoa desconhecida que não tinha nenhuma renda fixa de segurança, né? Pegaram essas dívidas da galera, misturaram com dívidas de pessoas que pagavam bem, como empresas, né, que alugavam, sei lá, um prédio, um galpão, misturaram esses produtos e venderam um terceiro produto para o mundo todo, na verdade. Eles venderam esse produto para o mundo todo. Então o mundo todo comprou esses produtos, mas os devedores, né, eles continuaram não pagando as dívidas. Então, até em poucas semanas ali, alguns repórteres, né, tem um repórter um pouco mais famoso, eu vou tentar encontrar a notícia e botar aqui também, que ele percebeu isso e ele denunciou, ele fez lá uma reportagem, né, falando sobre um banco que ele não ia conseguir pagar as dívidas, não ia conseguir pagar ali os credores, né, não ia conseguir pagar os investidores. Então começou uma corrida bancária. Literalmente deu fila para sacar dinheiro dos bancos. O pessoal com medo, que nunca mais ia receber ali os dividendos, né, daqueles fundos imobiliários, começaram a correr para o banco, com medo que o banco ia falir. E, por incrível que pareça, eles estavam certos, né, os bancos começaram a falir realmente, e teve fila para sacar o dinheiro. E em 15 de novembro, já no final de 2008, ocorreu a falência do primeiro banco, um banco bem importante dos Estados Unidos, um banco bem tradicional, né? O Lehman Brothers. Então o banco faliu no dia 15 de novembro e depois ali foi um efeito dominó. Começou a faltar dinheiro nos bancos para pagar os investidores, as pessoas começaram a perder seus investimentos, porque começaram a vender, né, aquela cota daquela dívida, né, daquele produto que eles compraram, começaram a vender mais barato para se livrar, porque estava todo mundo com medo que a crise ia cada vez mais para o fundo do buraco, né, fundo do poço. Então ocorreu uma onda de suicídios, desemprego, desinvestimento, medo. Isso percorreu o mundo todo, porque o mundo todo estava comprando esses produtos dos bancos americanos e também de outros bancos, tá? De outros bancos de outros países também. E o prejuízo, né, o rombo estimado, que hoje a gente consegue calcular, né, é em torno de 14 trilhões de dólares americanos. Isso é praticamente metade da dívida americana, que hoje já está no seu recorde máximo aí de 36 trilhões, né? Então 14 trilhões de dólares foi o rombo estimado lá em 2008. E você pode estar se perguntando, né? Pô, os bancos fizeram uma sacanagem, né? Pegaram aquele produto ruim, misturaram com produto bom para conseguir vender, para conseguir se livrar daquelas dívidas, né? E o que será que aconteceu? Será que o gerente do banco foi preso? Será que a galera foi presa? Os bancos faliram, foram presos? Não foi bem assim, tá, pessoal? Então, praticamente o que aconteceu, essa imagem aqui ela representa um pouquinho aqui o rei, né? Jogando dinheiro aqui para os bancários que estão rindo à toa aqui, né? Então, os amigos do rei, os bancários, os gerentes bancários, os donos dos bancos, se safaram. Então, o que o governo fez?
para resolver essa situação, né, eles fizeram aqui o que a gente chama de bailout dos bancos, tá? Então, praticamente, eles resgataram os bancos. Como que eles fizeram isso? Imprimindo muito dinheiro. Então, os Estados Unidos, na época, né, injetou cerca de 700 bilhões de dólares, né? E o Reino Unido em torno de 880 bilhões de dólares. E o que eles fizeram com todo esse dinheiro? Eles compraram os ativos ruins dos bancos. Então, todos esses produtos ruins que o banco ali estava tentando vender, né, para tentar escapar, de alguma forma reverter a situação da inadimplência, daqueles produtos ruins que eles tinham, os governos compraram esse produto, encheram os bancos, né, encheram o Banco Nacional ali, né, o Banco Central dos Estados Unidos, dessas dívidas ruins, esses produtos ruins dos bancos, para os bancos não falirem. Então, no final, o gerente do banco, o dono do banco, eles se safaram, né? Os bancos não faliram, o governo salvou eles e ficou tudo bem. E quem se ferrou, no final das contas, foi o povo, né? Foi os investidores ali que perderam a grana. E essa capa aqui dessa notícia do jornal The Times, é um jornal do Reino Unido, tá? Esse jornal, ele foi colocado no bloco Gênesis do Bitcoin. O bloco Gênesis é o bloco número 1. Então, lá na primeira linha do Bitcoin, do primeiro registro, lá no livro do Bitcoin, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Lá tá anexada essa capa de jornal aqui, que o criador do Bitcoin colocou lá. Que aqui, ó, o chanceler está aí no brink of second bailout for banks. Ou seja, eles estavam já na segunda leva de resgate dos bancos. Opa, meu vizinho resolveu testar a moto dele aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então os bancos foram salvos pelos governos. Todo esse dinheiro, né, como a gente pode esperar, ele foi impresso. Até aqui, nessa GIF, ele está sendo impresso aqui em papel, né? Mas hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia alguém vai lá no sistema bancário, escreve lá 880 bilhões, enter, pronto. 880 bilhões de dólares foram criados ali num passe de mágica, né? Dois cliques no teclado ali. Continuando. Esse gráfico aqui, ele mostra, né, os assets na reserva federal, no balanço federal, que é o Fed, né, dos Estados Unidos, em trilhões de dólares. Então, até o final, até o início de 2009, aqui, ó, final de 2008, a reserva nacional, né, o Fed, o Banco Central, ele mal tinha 1 trilhão de dólares em ativos. E depois que começou ali as corridas, né, para salvar os bancos, que eles compraram aqueles produtos ruins, né, foi lá para 2,25, depois desceu um pouquinho, né, e hoje só vem aumentando, né. Então, aqui essa disparada foi todo o dinheiro impresso para salvar os bancos que estavam fazendo aquela falcatrua, né, de vender os produtos ruins ali para manter os lucros que os bancos mantêm, né. Então, depois de todo esse rolo que aconteceu ali em 2008, tinha alguém acompanhando, né, essas falcatruas mundiais aí dos bancos, e esse alguém era Satoshi Nakamoto. E o que o Satoshi Nakamoto fez? Ele oficialmente lançou o Bitcoin. Ele botou a rede do Bitcoin no ar. No dia 3 de janeiro de 2009, começou a rodar o Bitcoin. Satoshi Nakamoto, ele é o criador do Bitcoin. Por que a gente atribui a ele, né, a criação do Bitcoin? Porque esse é o nome, ou pseudônimo, né, que a pessoa que lançou o Bitcoin, que escreveu o white paper do Bitcoin, a pessoa se chama de Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se é uma pessoa única, se é um grupo de pessoas. Ele nunca mostrou o seu rosto, ninguém sabe exatamente quem é Satoshi Nakamoto. Pode ser que ele seja só um pseudônimo por trás de um grupo de pessoas que resolveram finalmente, né, lançar uma criptomoeda que funcionasse, uma estrutura tecnológica, né, de criptomoeda, de criptografia, tá? E o Bitcoin, ele nasce com o objetivo de ser um sistema de pagamentos. A gente vai falar alguns detalhes desse sistema aqui, tá? Então, ele nasce para ser um sistema de pagamentos descentralizado, para descentralizar a maneira que a gente usa o dinheiro. E não mais depender de um banco central, de regras bancárias, de horário bancário, de governos corruptos. Então, ele vem com a ideia de ser um sistema de pagamento de ponto a ponto. O que isso significa? Se eu quero mandar R$1, ou melhor, um Bitcoin, pro
pro José, hoje eu tenho que fazer como, né? Se fosse no sistema tradicional, eu vou entrar no meu Nubank, eu vou transferir R$1, fazer um TED, um Pix lá pro José, beleza? Para isso, para fazer essa transação, para eu mandar esse dinheiro pro José, eu usei a estrutura do banco. Eu usei o Nubank nesse caso. Então o Nubank sabe quem eu sou, eu tenho lá minha conta com ele, ele tem lá meu crédito. Claro que hoje o Pix é gratuito, por enquanto, né? Mas um TED, por exemplo, ele já ali às vezes realmente tem algum custo, né? E esse dinheiro o banco usa para trabalhar, né? Para fazer empréstimo, para usar esse dinheiro. No Bitcoin não. Eu não preciso de uma estrutura bancária, de um terceiro aprovando e fazendo essa transação, né? Enviando o meu Pix de R$1 lá para a conta do José, certo? Pelo Bitcoin, eu literalmente pego meu dinheiro e boto lá na carteira de José, sem ninguém me autorizar, sem pedir autorização para ninguém, sem estar nada funcionando bancariamente, né? Não preciso estar sobre a jurisdição de nenhum banco, nenhum governo. Tudo isso pela rede do Bitcoin. Então, sem um intermediador. E aqui já começa a mudar tudo. Aqui os bancos começam a perceber, claro que no início, né, o Bitcoin pouco se era falado. Ele valia menos de $1 e pouco se era falado. Quando as primeiras notícias que saíam de Bitcoin, geralmente era chamando de bolha, de maluquice da internet, de dinheiro do mercado negro para comprar droga, para comprar assassinato. Então, né, a mídia tradicional caía com os dois pés no Bitcoin na época. Mas isso a gente vai ver que isso foi mudando com o tempo, tá? Hoje a gente já vê aí o Trump informando que vai fazer uma reserva nacional cripto, né? Já assinou até a ordem judicial lá, a ordem presidencial, para começar a ter uma reserva nacional de criptomoedas. Então, continuando. O objetivo principal do Bitcoin é um sistema de pagamentos descentralizado, seguro. Então, ele é antifraude, ele não dá para confiscar. É impossível movimentar o Bitcoin, né, o dinheiro, sem a tua senha. Então, se tu não passar a tua senha para ninguém, se você morrer com a tua senha, ninguém, nunca, na história, nunca vai conseguir movimentar os teus bitcoins ou qualquer outro saldo de outras moedas que você tenha na tua carteira. Então, isso significa o quê? Se um governo proibir os bitcoins, ou se um governo tentar te taxar, né, se você sofrer qualquer ação judicial aí que vai trancar a tua conta bancária, o Bitcoin é imune a isso, porque ninguém consegue impedir a tua carteira de funcionar, claro, desde que você tenha a senha da tua carteira, né? Então, ele é antifraude. É impossível eu pegar e mudar qualquer informação ou querer imprimir mais dinheiro de Bitcoin, porque é impossível, tá? Ele é seguro. Ele é transparente, ou seja, toda a carteira de Bitcoin ela é transparente. Ela é como se fosse um cofre transparente. Dentro da blockchain, que é o registro de todas as transações que acontecem, né? A gente tem lá o registro de todos os números, né? Todos os códigos das carteiras e o saldo que tem nessas carteiras. Só que essas carteiras elas não são vinculadas ao teu CPF. Quando você cria uma carteira Bitcoin, você não precisa informar o seu CPF, o seu nome, nada disso. Simplesmente você vai clicar, ela vai ser criada. Junto com ela é criada a tua chave, que é a tua senha, né? E essa senha você nunca consegue mudar ela. Então, se você perder essa senha um dia, você perdeu o acesso à tua carteira para sempre. Então, aqui tá, perder a senha é igual a perder acesso ao seu saldo. Então, quando a gente usa uma carteira cripto, a gente começa a ter total autonomia, total responsabilidade pelo nosso dinheiro. Hoje, quando a gente coloca o dinheiro numa corretora ou num banco, né, no sistema tradicional, a gente divide essa responsabilidade com o banco. E acontece o que a gente viu acontecer nos últimos dias com a Bybit. Ocorreu um hacker na corretora, no banco, de 1,4 bilhões de dólares. Óbvio que esse dinheiro não vai ser perdido. A Bybit tem ali em reservas, né, de segurança mais de 5 bilhões de dólares. Então esse dinheiro ele vai ser reposto. Nenhum usuário, né, nenhum investidor perdeu esse dinheiro. Se alguém perder, se eles não conseguirem recuperar essa grana, esses bitcoins, esses ethereums, na verdade, que foi hackeado, a própria corretora vai sofrer o prejuízo, não as pessoas que usam a corretora, né? Então, quando a gente divide essa segurança, né, essa responsabilidade, essa agência sobre as nossas criptos, a gente corre o risco, a gente divide esse risco com as corretoras, por exemplo, de ela ser hackeada. Então, essa rede ela é transparente, né? A gente sabe o saldo, sabe toda a movimentação,
quem mandou para quem, fica tudo registrado para sempre. Qualquer pessoa consegue consultar isso, mas a gente não sabe o dono, tá? E o Bitcoin, ele é limitado. Então existirão somente 21 milhões de unidades de Bitcoin, um Bitcoin inteiro, né, que a gente chama, porque ele pode ser dividido ali em até 8 frações, né, 8 casas depois da vírgula, que a gente chama de Satoshi, tá? Que é a divisão de Bitcoins, como se fosse centavos de R$1. Então, ele não tem inflação. Não tem como o governo ou alguém dizer, olha galera, agora eu vou criar aqui mais 20 milhões de Bitcoins para ter mais Bitcoins para todo mundo e tal, e a gente vai inflar, né, a reserva total de Bitcoin. Não, é impossível. A estrutura dele, o código dele é construído para existir somente 21 milhões de Bitcoins. Essa regra não tem como mudar. Exceto se os mineradores, que a gente já vai falar um pouquinho sobre eles também, decidirem, votarem, né, para a gente criar mais Bitcoins. Mas isso é bem improvável e isso vai levar em consideração a opinião de milhares e milhares de pessoas que usam Bitcoin, né, que têm Bitcoin. E como é que funciona? Então, na prática, o Bitcoin ele é praticamente um sistema de contabilidade, como se fosse uma planilha do Excel gigantesca, infinita. Os bancos também é isso, né? Só que a estrutura bancária, a tecnologia que o banco usa, é muito mais inferior à tecnologia de uma blockchain. Porque a blockchain ela é como se fosse o livro-razão, como se ela fosse lá a planilha do Excel mesmo, tá? Então, e toda transação, o cálculo que a gente vai colocar lá dentro das células ou escrever nesse livro-razão, né, de entradas e saídas, movimentações que ocorreram de todo mundo que está usando o Bitcoin. Então, se eu mando um Bitcoin para o João, essa transação de mandar um Bitcoin para a carteira do João, ela vai ser escrita em algum lugar e ela vai ser escrita no blockchain. Quem vai escrever? Como se fosse o contador. Então, o contador que tem permissão para escrever nesse livro-razão. Então, como é que ele faz isso? Através do que a gente chama de mineração de Bitcoin, que nada mais é de tu ceder poder de computador, né? Máquinas de computador e software e energia elétrica que vai alimentar essa estrutura, né? Você fornece essa estrutura de computadores e sistema para a rede do blockchain, você instala a rede do blockchain no teu computador e começa a rodar Bitcoin, começa a rodar a blockchain. E quando você gera, né, quando você inicia esse processo de minerar, você está registrando as informações e você está conferindo todas as transações que estão sendo registradas. Então, o contador que vai assinar no final de cada página, que a gente chama de bloco de informações, de transações, né? Então, a blockchain é uma cadeia de blocos. Cada bloco ele vai ser assinado por um contador. Esse contador que fazer a assinatura lá no final da página, ele vai receber como recompensa Bitcoins. E é assim que novos Bitcoins são minerados, até o limite de 21 milhões, né? Então, lembra que ainda existirão 21 milhões de Bitcoins, mas nem todos eles foram minerados ainda. Alguns estão sendo minerados. E o processo de minerar é o quê? É tu ir lá e cuidar da rede, né? Tu fazer a rede funcionar. Usar o sistema do Bitcoin, rodar na tua máquina e minerar Bitcoins. E os demais contadores, os que não assinaram aquela página, eles conferem se aquele contador que assinou corretamente. Se as transações que ele falou que aconteceu batem com as transações que você tem na tua frente, que você também está ali vendo o que aconteceu. Então, aí que a gente evita a fraude no Bitcoin, certo? Porque, mesmo se o contador que vai assinar ali o final do livro, ele for mal intencionado, ele quiser dizer que na carteira dele tem 100 Bitcoins em vez de 1, os outros contadores que estão conferindo o livro vão dizer, opa, peraí, a maioria diz que isso não aconteceu, logo isso aqui é uma fraude. E ele vai tomar uma penalidade, né? Lá na rede do Bitcoin, ele vai tomar uma penalidade, ele vai ficar marcado como alguém tentou fazer uma fraude, né? Então isso é mais detalhes, a gente precisa entrar nesse assunto agora, talvez no próximo vídeo, tá? Então é assim que funciona. Tem um livro razão, que ele é eletrônico, ele é infinito e ele existe, eu consigo conferir todas as transações do Bitcoin na rede de Bitcoin, né? Desde lá do dia 3 de janeiro de 2009, eu consigo conferir todas as transações que aconteceram. Então eu consigo rastrear todos os Bitcoins que foram movimentados, certo? E os mineradores são os contadores, que eles escrevem nesse livro quem transferiu para quem, qual é o saldo atualizado de cada carteira, e eles assinam no final dizendo, olha galera, terminei essa página, vamos para a próxima? Quando eles assinam a página, eles recebem Bitcoin como recompensa. E aqui, nessa imagem aqui, é um comparativo, né,
do sistema tradicional que a gente tem hoje para o sistema da blockchain. Então, hoje a gente tem uma agência e conta. Por exemplo, se você tem conta no Nubank, a agência é 001 e a sua conta está escrito lá no teu aplicativo, que é a tua carteira, né? É a tua chave pública. Se eu quiser fazer uma transferência para você, com esses códigos, com esses números, eu consigo te mandar dinheiro. Na Bitcoin é a mesma coisa. A gente chama isso de chave pública. E essa chave pública é a que está escrito lá na blockchain e está lá registrado. Essa chave pública tem um Bitcoin dentro dela, certo? A nossa senha, ou o nosso cartão de crédito que vai autorizar uma transação, né, que vai autorizar uma compra, ela é a mesma coisa que a nossa chave privada, que é aquelas 12 palavras que a gente recebe quando a gente cria uma carteira cripto, que ela vai autorizar, que ela vai dizer essa é a senha da carteira e eu estou autorizando essa transação a acontecer. Então ela é a mesma coisa que fosse uma senha, como se fosse um cartão de crédito. E tudo isso no sistema tradicional, a gente faz essas transações, né? E quem registra, quem guarda essa informação que ela é correta, que ela aconteceu, é um banco, é o sistema bancário lá. E na blockchain é a própria blockchain, né? No sistema cripto é a blockchain que vai registrar essas informações para sempre, infinitamente. Então a gente trouxe um pouco de o porquê que o Bitcoin foi criado, o porquê que ele existe e qual que é o objetivo dele. Ser um sistema financeiro que os pensadores mais anarquistas, né, mais criptoanarquistas que a gente chama, eles acreditam, né, que um dia vai chegar um momento que o Bitcoin ele vai substituir totalmente o sistema tradicional. Nós vamos se livrar das amarras e dos grilhões dos governos corruptos, dos bancos corruptos, e nós vamos viver numa utopia com o Bitcoin ou com qualquer outra cripto aí que possa existir no futuro, né? O Bitcoin, depois que ele foi lançado, ele é a primeira criptomoeda lançada que funciona, né? E depois dele veio centenas de outras redes que nada mais é que uma cópia do Bitcoin, né? Hoje, se eu quiser fazer uma outra criptomoeda, eu consigo fazer uma idêntica ao Bitcoin. Claro que ela não vai ser tão famosa, ela não vai ter se provado no tempo igual ao Bitcoin, que já se prova aí há mais de 14 anos, né? É isso? Não sei se eu estou falando os números certos aqui, mas na verdade é quase 15, 16 anos, né? Pelo menos. E 2025 é um ano bem importante para cripto. Por quê? A gente vai começar a ver esse tipo de notícia aqui, ó. O Donald Trump postou no Twitter dele, aqui no dia 2 de março, que os Estados Unidos, ele assinou, né, a ordem presidencial, que os Estados Unidos vão ter uma reserva nacional de cripto, começando com XRP, Sol, que é a Solana, né, e ADA, que é a Cardano. Depois, num outro post aqui, num outro Twitter, ele também falou que, obviamente, Bitcoin e Ethereum estarão na carteira nacional dos Estados Unidos, né? Então, quando um país do tamanho dos Estados Unidos, tão relevante, que hoje pode-se dizer que ainda é o país mais relevante do mundo, né? Quando o presidente dos Estados Unidos começa a trazer esse tipo de informação, a gente começa a perceber que o que eu já acreditava há um tempo, né? Começa a ficar cada vez mais real. Que os governos vão começar a acumular Bitcoin. Até alguns estados americanos também já estão falando de reservas estaduais, né? Que os estados dos Estados Unidos eles têm esse poder, né? De criar as próprias leis e criar as próprias reservas também, né? Então já tem mais de 15 estados também americanos que já falaram que vão fazer já estão criando, né, uma reserva ali nacional, né, estadual de cripto. Então quando esse tipo de informação começa a surgir, a gente começa a validar tudo aquilo que lá atrás as pessoas falavam do Bitcoin, que ele vai ser uma reserva de valor e que os bancos vão começar a acumular Bitcoin e ter eles em cofre. Não para usar no dia a dia, para comprar refrigerante ou para vender alguma coisa e negociar em cripto necessariamente, né? Mas sim para ser uma reserva de valor, como se fosse o ouro. Então muita gente chama hoje o Bitcoin de ouro digital, porque ele tem essa capacidade de ser uma reserva de valor. Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu até ver se eu encontro aqui a notícia, mas a Strategy, que é a antiga MicroStrategy, né, já tem mais de 500 mil bitcoins em carteira. Deixa eu ver se eu encontro aqui a notícia. Aqui, ó, a Strategy, a antiga MicroStrategy, né, ela comprou aí
mais um monte de Bitcoin. E aqui, ó, eles detêm mais de 499 mil unidades de Bitcoin. Então, se a gente levar em consideração ali todos os Bitcoins disponíveis que vão existir, né, os 20, 21 milhões, é em torno aí de 2,5 da reserva total de Bitcoin que vai existir no mundo. Até um pouco mais, se a gente levar em consideração os Bitcoins já perdidos, né? Como tem aquele caso de um europeu que ele perdeu um HD há muito tempo com um saldo de Bitcoin lá dentro, com a carteira de Bitcoin dele lá dentro, né? E ele até quer comprar o lixão da cidade, onde ele acredita que está o HD dele, né? Para recuperar essa grana. Que, pelos cálculos lá que ele falou, que as pessoas estimam, né? É em torno de 80 bilhões de dólares. Então, tem muitos bitcoins já perdidos, tem bitcoins de pessoas que já morreram e nunca passaram a senha, né? A chave da carteira para ninguém. E esses bitcoins nunca serão recuperados, eles ficaram perdidos para sempre. Então, o supply total de Bitcoin que existe hoje disponível, né? Talvez ele seja muito menor aí do que 20 milhões, tá? Então, a MicroStrategy, essa empresa, ela já tem aí 500 mil Bitcoins. 500 mil Bitcoins. É muito Bitcoin. Apostando o quê? O que o Trump agora vai começar a apostar também, né? Que o Bitcoin e as criptos em geral vão ser uma reserva de valor, vão ser ativos de valor que vale mais do que o ouro. Hoje o Bitcoin ele já ultrapassou as reservas de ouro. Então a MicroStrategy, assim como os governos americanos, né, os governos de outros países também, eles já viram que o Bitcoin e as criptos em geral vão sim ser mais valorizados no futuro, provavelmente chegando a valer $1 milhão, 10 milhões de dólares. Acho que a gente vai descobrir em breve. E já começaram a acumular. Vocês acreditam que esse tipo de notícia aqui, que eles avisam, né? Vamos começar a comprar. É por acaso que ele vai lá e posta isso no Twitter dele? Ou é por acaso que ele vai lá e fala que ele quer comprar tal cripto? Não é por acaso, pessoal. Eles já estão acumulando. Os bancos, essas empresas maiores, os governos, eles já estão comprando Bitcoin, já estão comprando cripto. É óbvio que eles não vão falar que já estão comprando, porque hoje eles não precisam falar. As carteiras são anônimas. Eu não consigo saber se é a carteira de algum governo ou não. Claro que quando os Estados Unidos lançar essa reserva nacional aqui, provavelmente eles vão deixar isso disponível, né? Até pela transparência que eles vão ter com os investidores americanos, que é o mundo, né? Na verdade. Então eles vão mostrar, olha, a gente tem na carteira cripto americana 1 milhão de bitcoins, 500 mil bitcoins. Eles vão mostrar essas informações. Mas, por enquanto, até que isso se torne realidade, até isso aqui, mais alguns meses aí para realmente eles começarem a botar isso aqui na carteira, pode ser que seja mais rápido, tá? Os Estados Unidos começar a comprar cripto e falar que vai ter uma reserva nacional, isso aqui é sem precedentes. Então, pode ser que semana que vem o Trump já vá lá e compra 1.000 bitcoins, sei lá, 1 milhão de bitcoin. Pode ser que leve alguns meses. A gente não tem como saber isso ainda. Mas quando os governos começam a mostrar esse tipo de atenção, esse tipo de interesse em cripto, a gente tem que começar a se coçar também. Então, se você não comprou Bitcoin ainda, se você não tem Bitcoin ainda, estude um pouco mais, entenda o que está por trás do Bitcoin. Eu espero que essa aula, esse vídeo aqui tenha te ajudado um pouco mais a compreender melhor o que é um Bitcoin, o porquê que ele existe e qual que é a capacidade que ele tem de talvez substituir um sistema bancário tradicional de verdade ou realmente ser uma reserva de valor, que até agora, nos últimos 15 anos aí de história do Bitcoin, é o que ele vem se provando, uma reserva de valor. Não necessariamente um dinheiro que vai ser gasto no dia a dia para fazer compras, né? Mas um dinheiro forte, uma reserva de valor que você vai ter em cofres como garantia de dinheiro, né? Como guardar ouro. Então, o Bitcoin provavelmente vai ser uma reserva de valor. Ele já está sendo para alguns governos, como a gente vê o caso dos Estados Unidos, como o caso de El Salvador também, que foi o primeiro país a assumir o Bitcoin como moeda oficial. Então, lá todos os estabelecimentos aceitam Bitcoin. E agora a gente está começando a ver aí sem precedentes os maiores governos do mundo falando de Bitcoin, tá? Então, alguns anos atrás, quando se falavam em proibir Bitcoin, Bitcoin é golpe, Bitcoin é pirâmide, a gente já vê muitos bancos, governos, agora trazendo notícias um pouco diferentes aí, né? Pendendo pro outro lado, tá?
Então, fica meu convite, tá? Pesquisem mais, entendam um pouco mais sobre Bitcoin, sobre esse mercado, sobre cripto, porque ele já é revolucionário. Só a tecnologia por trás do Bitcoin, ela já é revolucionária. E quando os governos começam a mostrar esse tipo de interesse, a gente pode ter certeza aí, ou pelo menos um sinal bem forte, que Bitcoin abaixo de 100 mil dólares tá barato demais. Tá barato demais. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, comprem Bitcoin e fiquem por dentro aí do canal, né? Vai ter mais conteúdo aí sobre criptos, mais aulas. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, escrevam aqui nos comentários, me mandem aí, que eu vou ficar bem feliz de responder vocês, tá? Falou!